Future Perfect, o futuro perfeito em inglês. Olá pessoal, Marcondes Matos aqui mais uma vez para treinar inglês com vocês de forma fácil, rápida e definitiva, ok? Aqui com o nosso Daily Academy, que vocês já conhecem, já sabem como é que funciona. De manhãzinha a gente envia aquele textozinho para vocês, aqui com planejamento de aula, onde vocês têm o texto, um áudio com a leitura desse texto e questões de interpretação relacionadas àquele texto, onde vocês vão fazer a leitura, tentar resolver as questões por conta própria, fixar vocabulário, fixar pronúncia. No final da tarde nós vamos estar enviando um vídeo como esse, onde eu vou fazer a leitura do texto com vocês, resolver as questões de interpretação e destrinchar o tema de gramática, ok? Temas de gramática são sempre bastante importantes para todo tipo de prova. E para participar, pessoal, se você já não está no nosso grupo, é muito fácil, ok? Entra ali no link na nossa descrição, entra nos nossos grupos do Telegram, que é lá que a gente vai estar fazendo a divulgação desse material, ok? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para a nossa aula. Então, nessa aula de hoje, nós vamos treinar em nível de leitura e interpretação de texto, nós vamos falar sobre unionizing in Silicon Valley, ou seja, a criação de sindicatos trabalhistas, ok? No Vale do Silício. Em vocabulário, nós vamos falar sobre algumas palavrinhas relacionadas a esse texto e em gramática nós vamos finalmente falar sobre a estrutura do Future Perfect. Então nós tínhamos uma série, começamos aí a falar sobre as Perfect Tenses, ok? Os tempos verbais perfeitos em inglês, falamos sobre o Present Perfect, o Past Perfect e agora chegou a hora do Future Perfect. Mas primeiro, pessoal, vamos ao texto, ok? Vamos ler juntos? So, employees at the crowdfunding platform Kickstarter have voted to unionize, a groundbreaking step in Silicon Valley, which has been notably unfriendly to organized labor. Então, employees, ok? Funcionários da plataforma de financiamento coletivo, ok? Crowdfunding é o financiamento coletivo. Crowd é multidão, ok? Pessoas, multidão. A big crowd was expecting the game. Então, a grande multidão estava esperando o jogo, por exemplo. E funding é financiar, ok? Então, crowdfunding, o financiamento da multidão, ok? Ou financiamento ali aberto. Esse é um clássico caso do compound words, ok? Juntar duas palavras diferentes para criar uma nova palavra com um significado diferente, ok? Então, essa plataforma de financiamento coletivo, ok? A Kickstarter. Então, funcionários nessa Kickstarter de financiamento coletivo votaram, ok? Have voted, votaram, essa ação já terminou, ok? Present Perfect. Votaram para criar um sindicato, ok? Então, union em inglês é o sindicato, é a união dos trabalhadores em prol dos seus direitos, ok? Então, to unionize é sindicalizar, ok? Sindicalizar-se no caso. Então, eles se sindicalizaram. A groundbreaking step in Silicon Valley. Então, groundbreaking é quando você break a new ground, você desbrava novos territórios. É algo que não é recorrente, algo que é novo, algo que é impactante, ok? Groundbreaking, ou seja, que quebra o solo, ok? Então ele para dar essa ideia de algo novo, extraordinário, ok? Então é um passo extraordinário, a groundbreaking step, no Vale do Silício, que tem sido, ok? Has been notavelmente não amigável, unfriendly, ok? Para o trabalho organizado, organized labor. Falei para vocês já em umas aulas anteriores, labor sinônimo de trabalho, ok? De work. Então, esses funcionários aí finalmente conseguiram se sindicalizar, ok? O que é um passo bastante importante, ok? No Vale do Silício. Por quê? Porque o Vale do Silício tem sido notavelmente não amigável a essas organizações trabalhistas. Google, for instance, tried to prevent workers from discussing their labor rights, hired a consulting firm that specializes in blocking unions and fired several employees who pushed back. Então, Google, por exemplo, é interessante isso, pessoal. A gente sempre vê o Google ali naquelas propagandas, falar, vou trabalhar para o Google, eles têm aquelas áreas de trabalho super lindas e tudo mais, mas eles não gostam que seus trabalhadores se organizem, por exemplo. Então, o Google, por exemplo, tentou, prevenir trabalhadores de
de discutir os seus direitos trabalhistas, ok? Contratou uma firma de consultoria, ok, que se especializa em bloquear esses sindicais, ok, essas sindicalizações, e despediu alguns, ok, several, é uma quantidade grande, na verdade, ok, several employees, muitos funcionários que pushed back, ok? Pushed back, então que resistiram, ok, pessoal? Então o Google estava ali tentando diminuir aquela organização trabalhista e os funcionários tentaram push back, empurrar de volta, ok? Tentaram revidar. Então esses foram todos demitidos, ok? Aqui é importante salientar de novo esse vocabulário, ok, pessoal? Hire e fire. Então, hire, contratar, fire, despedir, ok? Então, vamos continuar com o texto. So, Kickstarter is one of the first tech companies of its size and visibility where employees overcome those obstacles, ok? Então, a Kickstarter foi uma das primeiras, ok? One of the first, empresas de tecnologia, tech companies, ok? Do seu tamanho e visibilidade, ou seja, algumas empresas menores já conseguiram essa sindicalização, mas empresas grandes, de grande visibilidade, é bem mais complicado. Então ela foi uma das primeiras com tamanho e visibilidade, onde funcionários overcame those obstacles, conseguiram ultrapassar esses obstáculos que são criados, ok? Overcome é quando você supera algo, ok? So he overcame all the obstacles in his life. Ele conseguiu ultrapassar ou conseguiu sobressair sobre todos os obstáculos em sua vida. And their next steps will be watched closely by other workers who hope to follow suit, as well as higher-ups seeking to stop them. Então, esse mérito, ok, deles terem conseguido essa organização será observado, ok, de perto. Então, watch vai ser observado closely. Lembre-se que nós já falamos, close é perto. O que significa quando nós colocamos um LY na frente de uma palavra? Geralmente, isso se traduz para o radical em português, mente, ok? Então, close, perto, closely, pertamente, ok? Não faz sentido, é claro, pessoal, essa tradução, mas quer dizer que algo está perto, ok? Algo está observado de uma pequena distância, ok? Então, vão ser observados de perto por outros trabalhadores que têm a esperança, ok? Que esperam, hope, seguir o exemplo. Follow suit é uma expressão idiomática, ok, pessoal? Que significa seguir o exemplo. So, the worker quit, ok? Because of low wages and all the others followed suit. Então, o trabalhador se demitiu por causa de baixos salários e todos os outros seguiram o exemplo. Followed suit, ok? Então, eles vão ser observados, esses funcionários conseguiram se organizar por outros trabalhadores que querem seguir o exemplo e também, ok? As well as, e também por higher-ups. Higher-ups são os senior offices, ok? Higher up são os funcionários de alto escalão, ok? Então eles vão ser observados por trabalhadores que querem seguir seus exemplos, mas também por funcionários de alto escalão buscando pará-los, ok? Stop them, pará-los. E seek é buscar algo, ok? Ou I seek happiness, eu busco felicidade, é buscar nesse sentido mais figurado, ok, pessoal? Bem, temos aqui nosso texto, ok, falando sobre esse tema interessante, que é a sindicalização de trabalhadores no Vale do Silício, que é um dos locais mais de alta tecnologia hoje em dia, de empresas de alta tecnologia e de grande lucro também, né? Aprendemos aí algum vocabulário novo, né, pessoal? Crowd, unionize, seek, follow suit. Agora vamos fazer questões interpretativas sobre esse texto. Vamos lá? So, number 1. According to the text, the creation of labor unions is recurrent in Silicon Valley's biggest companies. Então a questão diz aqui que a criação de sindicatos de trabalho, ok, é recorrente no Silicon Valley, nas maiores companhias, desculpem, do Silicon Valley. Então é algo recorrente que acontece frequentemente. Vamos ver se o texto confirma essa informação? Então, vamos lá. Employees at the crowdfunding platform Kickstarter have voted to unionize.
a groundbreaking step in Silicon Valley. Aqui já tem tudo que a gente precisa para responder essa pergunta, pessoal. A questão diz que é algo recorrente. Algo recorrente e algo extraordinário são totalmente opostos, ok? E eu falei para vocês que groundbreaking é algo que é inesperado e extraordinário, ou seja, é algo que breaks ground, ok? Quebra o chão, não é esperado, não é recorrente, ok, pessoal? Mas podemos continuar. Which has been notably unfriendly to organized labor. Então, o Vale do Silício é bastante não amigável a esse tipo de organização. Não é um ato recorrente a criação desses sindicatos, ok, pessoal? Então, a questão aqui é falsa. Vamos lá, a questão número 2. In the sentence, Google, for instance, tried to prevent workers from discussing their labor rights, the word prevent could be substituted by which of the following words without a change in meaning? Aqui, mais uma questão, ok, pessoal, de sinonimia. A questão quer que nós achemos uma palavra, ok, que possa substituir prevent nessa frase, nesse contexto, sem uma mudança no significado, without a change in meaning, ou seja, o sinônimo de prevent. Prevent, pessoal, é mais ou menos um cognato verdadeiro, ok? Lembra a palavra, a sua correspondente em português, que é prevenir, ok? Prevenir, ok? Fazer com que algo não aconteça, ok? Parar algo de acontecer. Então, prevenir, vamos ver aqui quais dessas alternativas melhor se encaixa como um sinônimo para essa palavra. A primeira é advance. Advance é, em inglês, quando você tenta avançar a ideia de alguém, ou você tenta impulsionar uma ideia ou um acontecimento, ok? So, the senior officers advanced the employees' proposal. Então, os funcionários seniors aceitaram, impulsionaram, ok? As propostas dos trabalhadores. Então, advance é isso, ok? É patrocinar ou impulsionar ou aprovar algo, ok? O que é oposto de prevenir, ok? Então, se você tem uma medida, você advance it, ok? Ou você faz com que isso vá para frente, ou você previne, faz com que isso pare. Então, a primeira não é a nossa opção, ok? Segunda, help, ajudar. Bem, nós conhecemos help, ajudar e prevenir não são sinônimos, ok, pessoal? Em nenhum contexto. E a letra C, nós temos predict. Predict poderia confundir algumas pessoas aqui por causa da aparência, ela se parece com prevent, mas predict é prever, ok? Ou seja, você prever algo que acontecerá no futuro. I predict a recession in this year because of the coronavirus, por exemplo. Então eu prevejo uma recessão financeira este ano por causa do vírus, do coronavírus. Então predict e prevenir não são sinônimos. Ficamos apenas com uma alternativa. Avoid. Avoid é evitar, ok, pessoal? Avoid, evitar. Evitar e prevenir são dois sinônimos, ok, pessoal? Poderia ser usado nessa frase sem mudança no significado. Google, for instance, tried to avoid workers from discussing their labor rights. Tentou evitar com que funcionários discutissem os seus direitos trabalhistas. Perfeita sinonimia, ok? E agora a questão number 3. According to the text, other workers from Silicon Valley want to follow the example of Kickstarter's employees. Então, aqui diz que outros funcionários, ok, outros trabalhadores do Vale do Silício querem seguir o exemplo dos funcionários da Kickstarter. Vamos ver se essa informação se encontra no texto, pessoal. So, Kickstarter is one of the first tech companies of its size and visibility where employees overcame these obstacles, okay? And their next steps will be watched closely by other workers who hope to follow suit. Então, a questão diz que outros funcionários, outros trabalhadores no Vale do Silício querem seguir o exemplo dos funcionários da Kickstarter. E aqui diz que os outros funcionários, os trabalhadores do Silicon Valley vão observar de perto, ok?
Porque eles têm esperança de seguir o exemplo. Follow suit, follow the example são sinônimos, como eu expliquei para vocês quando eu estava falando sobre essa expressão follow suit, ok? Então, a questão e o texto dizem a mesma coisa. A questão é verdadeira, ok, pessoal? Bem, vamos agora então falar sobre o nosso tema de gramática de hoje. Nosso tema de gramática de hoje, seguindo a nossa série sobre os tempos perfeitos em inglês, nós vamos falar sobre o último tempo perfeito simples, que é o Future Perfect, ok? O futuro perfeito em inglês. Bem, vamos, é claro, começar pela definição. So, the future perfect is composed of two elements, ok? The simple future of the verb to have, will have, and the past participle. Aqui é claro que é a estrutura, pessoal, ele está falando, ok? Sobre a estrutura do future perfect. Ele é formado, composto de dois elementos. O verbo to have, que é o nosso auxiliar de todos os tempos perfeitos, ok, pessoal? É bom lembrar disso. Então, o verbo to have no futuro, que é will have. Lembram que quando nós falamos que o verbo have, é o nosso auxiliar para todos os tempos perfeitos, nós falamos que ele que diferencia qual tempo nós estamos usando. Então, no presente perfeito, nós usamos a forma presente do verbo have. Have. No passado perfeito, nós usamos a forma passada do verbo have. Had. E no futuro perfeito, nós usaremos a forma futura do verbo have. Will have. Ok? Mas, como em todas as outras, o passado particípio do verbo principal, ok? Então, vamos ver agora sobre o uso, a definição. The future perfect tense refers to a completed action in the future. Então, vocês lembram também que essa é uma característica comum dos tempos verbais perfeitos. Eles falam sobre ações finalizadas, ok? Em referência a um outro ponto. Então, o presente perfeito, nós falávamos sobre situações finalizadas em referência ao ponto do presente. O passado perfeito, nós falávamos sobre situações, ações finalizadas em referência a um ponto no passado. Agora, o future perfect, nós vamos falar sobre situações, ações finalizadas em referência a um ponto no futuro. When we use this tense, we are projecting ourselves forward into the future and looking back at an action that will be completed sometime later than now. Então, quando nós usamos o tempo perfeito, nós nos projetamos, temos aqui então a linha vertical representando o presente. No future perfect, nós nos projetamos a um ponto no futuro e falamos sobre algo, uma ação que será finalizada antes desse ponto, ok? Muito parecido com os usos dos outros tempos perfeitos, ok, pessoal? A única diferença é a nossa referência, que nesse caso é o futuro. It is most often used with a time expression. Então, é bastante comumente usado com uma expressão de tempo, assim como os outros tempos verbais perfeitos. Então, olhem a estrutura. É o sujeito, ok? He, I, you, they. O auxiliar, have, na forma futura, will have, ok? Esse daqui não muda dependendo da pessoa, porque nós temos um verbo modal, will, e esses não mudam, ok? E o nosso verbo no particípio. Importante lembrar, verbos regulares no particípio, ed, assim como a sua forma no passado simples. Mas verbos irregulares têm uma forma própria. Esse é o verbo do. Do no presente, did no passado e done no passado particípio, ok? Então, por isso, esse é o momento, agora que nós aprendemos os tempos verbais perfeitos, a vocês olharem com bastante atenção para aquelas listas de conjugação de verbos no seu tempo presente, no passado e no passado particípio, ok? Então, agora que nós sabemos o uso e sabemos a estrutura, vamos ver alguns exemplos do uso do future perfect. So, I will have been here for 6 months on June 23rd. Então, eu vou ter estado aqui por 6 meses em 23 de junho. Então, vocês vejam, 23 de junho é no futuro. É um ponto ao que eu me projeto no futuro para, a partir desse ponto, olhar para trás e falar eu terei vivido aqui por 6 meses, até esse ponto no futuro, ok? Segundo exemplo, by the time you read this, I will have left. Esse daqui é um tema bastante específico, bastante comum para cartas de despedida, por exemplo, ok? Ou, by the time you read this, no momento em que você ler isso,
eu já terei partido, já terei ido, ok? Então, me projeto num ponto do futuro, que é o ponto em que aquela pessoa está lendo aquela carta, e digo, nesse momento, I will have already left. Eu já terei partido, ok? Olha um outro exemplo. At this rate, you won't have finished your report by this time next week. Então, neste ritmo, at this rate, next week, no ponto da semana que vem, ok, que é a minha referência no futuro a qual eu me projetei, você não terá finalizado o trabalho, ok? Antes desse ponto, é claro. Won't they have arrived by 5? Eles não terão já chegado até às 5? Ou seja, o ponto é às 5 no futuro e eu quero falar sobre algo que acontecerá até este ponto específico no futuro. Will you have finished eating when I pick you up? Então você já terá finalizado de comer quando eu for te buscar? Irei te buscar no futuro. Até esse ponto no futuro você terá finalizado de comer, ok? Então, pessoal, o tempo verbal Future Perfect serve para isso, ok? Falarmos sobre ações que serão completadas num ponto de referência no futuro. Não são tantas situações que nos pedem esse tipo de tempo verbal, ok? Mas algumas só podem ser construídas com ele, então é importante que nós saibamos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a gente se vê na próxima, viu? Até mais!